Olá, tudo bem? Eu quero começar te contando que eu tô gravando e ao mesmo tempo filmando. Eu tô gravando num microfone melhor que tá indo para o meu computador para melhorar o som para vocês. E ao mesmo tempo eu tô filmando aqui com o meu celular e com aquele ring light para melhorar a imagem. E vocês acreditam que eu estava gravando há 10 minutos, mas eu tinha esquecido de colocar a câmera do celular para filmar. Então, eu quero começar contando para vocês que esse tipo de coisa me atravessou essa semana porque eu tive que voltar para o Instagram. Eu voltei para o Instagram porque eu estou fazendo trabalhos com duas pessoas que postam muitas coisas lá. E eu estou compartilhando essas coisas porque são projetos meus também, de coautoria minha. Um deles é o Eros Análise, que alguns de vocês já conhecem, um podcast com a Dunia Laluna. E o outro são as produções que eu tenho feito das performances da Ana Luísa Moraes, da Ana Lu Moraes. Inclusive, no dia 30 de novembro, haverá uma performance chamada Terra, da Ana Lu, aqui em Barão Geraldo. Quem estiver aqui em Campinas e quiser participar, me manda uma mensagem para saber mais ou dá uma olhada no meu perfil que eu vou começar a postar mais coisas sobre isso. E no dia 7 de dezembro vai haver o primeiro encontro presencial do Eros Análise, chamado A Flor da Pele, onde nós vamos fazer experimentações com o nosso corpo e discutir os pensamentos, os movimentos, os afetos que surgiram a partir dessa prática. Vai ser também aqui em Barão Geraldo, no dia 7 de dezembro. E se você ficou interessado, me manda uma mensagem. São poucas vagas para esse encontro presencial. Acho que entre 10 e 15. Mas eu estava dizendo que eu voltei para o Instagram. E aí eu comecei a receber mensagens patrocinadas falando sobre como melhorar minhas postagens, como melhorar o meu alcance. E teve uma parte minha que ficou muito ansiosa com isso, que queria de qualquer maneira comprar esses cursos e chegar numa fórmula mágica que fizesse os meus posts, as minhas falas, os meus podcasts viralizarem. Então tem uma parte minha que quer ser famoso, que quer ser conhecido, que quer ganhar dinheiro. Não tem nada de ruim, de mal nessas coisas. A questão sempre é quem em mim, o que em mim quer isso. Então, nosso desejo, ele surge a partir de uma afecção, de um afeto. Então, nós somos afetados por um acontecimento, por uma composição com outros corpos, e aí surge um desejo. Muitas vezes, esse desejo que surge é um desejo que já está capturado. O que significa isso? É um desejo de algo. É um desejo que acha que algo vai preencher um buraco, vai me trazer alegria. E era a partir desse desejo que eu estava querendo comprar esses cursos. Ainda mais que agora estamos perto da Black Friday e tem promoções incríveis. Tem uma outra parte minha, meio fingida, que diz assim: não, não é por fama, não é por dinheiro, é simplesmente para que a sua mensagem chegue para mais pessoas. E é até engraçado falar isso em voz alta, né? Porque fica muito claro
que é uma tentativa de suavizar, né? De não parecer que eu estou fazendo isso apenas para o meu benefício. E eu queria falar para vocês hoje também que eu tenho experimentado com um conceito que é esse conceito da atenção. E de dois tipos de atenção, um primeiro nível de atenção e um segundo nível de atenção. Talvez vocês percebam ao longo dos meus vídeos que tem momentos que eu falo mais rápido e tem momentos que a fala fica mais lenta, fica diferente, o meu olhar fica diferente. E eu tenho experimentado isso na minha vida, no meu dia a dia e na minha clínica também, analisando os meus. E o que eu tenho percebido é que quando nós conseguimos entrar no segundo nível de atenção, diminui a nossa vontade de poder, diminui a nossa busca por objetivos, por ideais que estão sendo colocados no lugar de uma falsa falta. Na medida que eu estou falando com vocês agora, eu começo a perceber a reverberação da minha voz na minha caixa torácica. Eu começo a perceber o peso do microfone no meu estômago, a minha mão direita se movendo. Tudo fica mais intenso. Esse é o segundo modo de atenção. É por aí que a gente entra. É uma observação de tudo o que está nos afetando ao mesmo tempo. Não um após o outro, mas tudo ao mesmo tempo. Eu consigo ouvir os latidos dos cachorros, eu consigo ouvir até um zumbido no meu ouvido esquerdo, a temperatura da minha mão esquerda segurando o microfone. E enquanto eu falo isso, eu convido vocês a também fazerem esse exercício, de perceberem, de sentirem as suas sensações, todas ao mesmo tempo. Isso muda a forma como você está ouvindo essas minhas palavras e muda também a forma como eu estou falando essas palavras. Elas deixam de ser apenas um encadeamento de significados que partem de um desejo meu de que vocês entendam o que eu estou falando, e elas se tornam algo, uma expressão de algo. E é nesse segundo modo de atenção que nós podemos perceber não só essas nossas sensações, mas perceber os nossos pensamentos, perceber os nossos afetos e não estarmos num modo de reação. Nós conseguimos, no segundo modo de atenção, criar um tempo, criar uma distância, criar um vazio, criar um silêncio, alargar o tempo, alargar o momento, para que nós possamos ser tocados, sim, por corpos de fora, sejam corpos sonoros, sejam corpos visuais, olfativos, gustativos. E na medida que nós vamos ficando mais sensíveis a essas composições com esses corpos que tocam partes do nosso corpo de maneiras diferentes, na medida que nós vamos fazendo isso, a nossa mente, que é a percepção que nós temos do nosso corpo, ela também
vai ficando mais sensível e capaz de produzir pensamentos e sair e distinguir pensamentos de imaginação. Por exemplo, agora eu acabei de perceber que a tela do computador ficou escura e eu não sei se isso significa que a gravação parou ou se ela continua. Ela continua e está tudo bem. O primeiro modo de atenção é um modo no qual nós vivemos o dia a dia. É aquele modo que a gente faz as coisas diárias, as coisas que estão no automático. Mas para a maioria das pessoas é o único modo que elas conseguem viver. E isso significa um eterno modo de viver reativo, um eterno modo de viver onde nós estamos simplesmente reproduzindo falas, gestos, afetos, reproduzindo essas coisas que essa máquina social introduziu em nós. E então, nossa vida fica empobrecida, fica despotencializada. Nós conseguimos sentir muito pouco. Nosso paladar fica empobrecido, nós queremos as mesmas comidas sempre, com o mínimo de tempero possível. Nós queremos o mesmo tipo de programa na televisão sempre, o mesmo tipo de filme ou série que já garanta o tipo de afeto que a gente queira ter. Afinal de contas, muitas vezes a gente vai para frente da televisão não para ter uma experiência, não para experimentar um encontro de corpos potentes, com imagens que nos afetem. Nós queremos, pelo contrário, queremos nos anestesiar. E é na primeira atenção que essa anestesia acontece e se perpetua. Tanto que se nós decidirmos ver um filme diferente, um filme que não se baseia apenas em um conto, uma historinha, que nós sabemos mais ou menos como vai acabar, assistir um filme diferente, no primeiro modo de atenção, é muito difícil, porque nós ficamos buscando um significado, uma moral da história. Nós queremos saber o que é para a gente sentir. E a mesma coisa, quando nós estamos vendo um filme ou uma série dessas que servem para distração, mas nós estamos no segundo modo de atenção, ela não faz sentido. Ela parece boba. Então, o que eu estou sugerindo para vocês é que vocês venham comigo nessa experimentação dos modos de atenção, sem ficar o tempo inteiro comparando um ou outro, mas sem ficar chateado se você saiu do segundo modo de atenção e voltou para o primeiro, mas experimentando o que se passa no seu corpo, na sua mente, o que se passa na sua potência, quando você consegue entrar no segundo modo de atenção. Quando você percebe, aumenta a sua percepção, a sua sensibilidade, as suas sensações. Quando você começa a falar a partir de um lugar expressivo,
e não mais juntando palavras para convencer alguém, ou para distrair alguém, ou a você mesmo, ou para dar vazão ao seu ressentimento. Como é viver no segundo modo de atenção para você? Como é ouvir um podcast no primeiro ou no segundo modo de atenção? Que pensamentos você produz? Que gestos você produz? O que isso te permite em termos de criação? Eu fico aqui à disposição para seguir nessa conversa e nessa prática com vocês. Basta postar alguma pergunta, seja aqui onde você estiver ouvindo, no YouTube ou no Spotify, ou agora no meu perfil no Instagram, @MarceloMichels. E vamos experimentar junto. Incluir o segundo modo de atenção na nossa vida e perceber o que essas duas maneiras de viver fazem com a nossa potência. Um ótimo domingo, uma ótima semana para vocês.